Muito bem, irmãos, vamos lá. Eu quero meditar com vocês num texto que me impactou muito essa semana e falou muito ao meu coração, e eu preciso compartilhá-lo com vocês. Mateus capítulo 21, versículo 18. Eu estou estudando essa fase final do ministério de Jesus, quando ele estava se preparando para a morte. É como se fosse um drama, né, que está caminhando para um clímax. E é muito interessante a maneira como os evangelhos constroem esse clímax, que vai chegar, enfim, na morte do Senhor Jesus. E eu queria, então, falar um pouquinho sobre esse texto, que ele me pareceu deslocado num primeiro momento. Eu tive um certo trabalho para entendê-lo, porque pareceu uma ideia que não faz muito sentido aqui nesse contexto. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é isso. Capítulo 21 de Mateus, versículo 18. Diz assim esse texto: de manhã, ao voltar à cidade, teve fome, e avistando uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e achou somente folhas. Então lhe disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: como a figueira secou assim, de imediato? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Amém, que bacana esse texto, né? E é interessante que Jesus termina com um texto que sempre me desafiou, e que lá em casa sempre gera uma discussão entre eu e a minha esposa, porque nós temos algumas ideias um pouco diferentes com relação a essa doutrina especificamente, que é aquela ideia de que tudo que você pede, você recebe, né? Nós temos assim, não é diferente, mas a gente tem algumas perspectivas que gera sempre discussões muito agradáveis entre eu e ela, particularmente sobre esse versículo. Inclusive, curiosamente, e não foi da minha parte, ela entrou inclusive com essa discussão essa semana a respeito de tudo que pedimos em oração, crendo, receberemos. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando nessa ideia, né? Isso foi uma coisa que sempre chamou a minha atenção. Quer dizer que tudo que eu peço, então eu vou receber? A experiência já mostra que esse texto tem algum problema, porque pela experiência eu vejo que muita gente pediu coisas que não recebeu. Por exemplo, alguém que estava doente, aí a pessoa pediu para ele ficar curado e ele não ficou curado, acabou inclusive morrendo. E aí? Então, eu quando cheguei nesse texto essa semana, eu vim com esse desejo de entender um pouco mais essa questão, que é algo que realmente me fascina. Não é só este versículo que fala sobre isso, existem outros versículos. É uma questão que me fascina, e por isso eu estava bem ansioso para chegar nesse texto, e cheguei. Só que quando eu cheguei nesse texto, teve uma coisa interessante, eu fui meio decepcionado. Primeiro porque eu achava que era um texto que falava sobre o poder da fé. Bem, nesse ponto eu estava certo, realmente esse texto, ele trata do poder da fé. Eu achava que era um texto que falava da oração. E nesse sentido talvez eu não tenha sido muito decepcionado, porque realmente é um texto que trata sobre a oração. Mas esse texto tem um segredo, e é preciso entender, e eu queria passar isso para vocês hoje. O problema desse texto é o contexto. Ele me parece fora do contexto. Por que Jesus ia falar sobre o poder da fé nesse contexto especificamente? E qual é o contexto? Então quero contar para vocês aqui uma história bem interessante, a história do texto. Jesus estava caminhando, era de manhã e ele estava indo para Jerusalém. Ele encontrou uma figueira e foi procurar figo na figueira. E não achou figo, só achou folha. Ele ficou muito nervoso e amaldiçoou a figueira. E o que aconteceu? Naquele mesmo momento a figueira secou. E aí os discípulos ficaram admirados. Nossa, como é que a figueira secou imediatamente? E aí Jesus dá a eles uma lição, a lição da fé. Por que esse texto foi colocado exatamente nesse contexto? E qual é o contexto? O que Jesus vai fazer em Jerusalém? Jesus já estava em Jerusalém no dia anterior. E ele tinha chegado no dia anterior, ele tinha feito aquela famosa entrada triunfal, né? Quando ele entrou sentado num jumentinho. A história do jumentinho, ela foi fantástica, ela falou muito ao meu coração, mas um dia nós vamos falar sobre a história do jumentinho. Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, foi aclamado pela multidão, e a primeira coisa que aconteceu, ele começou a brigar com as autoridades judaicas. Ele fez uma limpeza no templo,
porque ele encontrou no templo as pessoas que vendiam coisas. Ele fez uma limpeza. Isso desencadeou um conflito entre ele e os sacerdotes e os escribas. E aí esse conflito continuou. Quando ele fez a limpeza no templo, depois ele começou a fazer curas no templo, e os meninos começaram a cantar, e aí eles foram lá e reclamaram, porque os meninos estavam cantando, falando que ele era o Messias, e os sacerdotes não estavam gostando nada disso, e começou então um conflito, e agora então, todo esse texto, até o capítulo 23, vai tratar desse conflito. O capítulo 24 também vai falar do conflito entre Jesus e as autoridades judaicas, só que o capítulo 24 vai falar sobre o apocalipse desse conflito. Para onde esse conflito vai se encaminhar? É um conflito que não vai se resolver ali. Em certo sentido, sim, porque é um conflito que ele vai chegar numa solução. A solução é que Jesus vai morrer, eles vão matar Jesus, mas Jesus vai usar a sua própria morte como um meio de salvação de toda a humanidade. A gente já sabe dessa história. Mas Jesus vai mostrar que esse conflito tem outras dimensões. Ele vai entrar para a própria história, e esse conflito vai significar um conflito entre a própria igreja e o mundo. Então, de certa forma, essa luta que Jesus tem com o judaísmo, e a luta começou no capítulo 21, mas ela vai continuar no capítulo 22 e vai se intensificar no capítulo 23. E por fim, Jesus, a gente sabe, ele vai perder a vida nessa luta. Mas essa luta contra a sociedade, ela é muito forte, e todos os textos tratam sobre isso, com exceção desse texto. Eu fiquei me perguntando, por que Mateus inseriu um texto sobre o poder da fé num texto que trata do conflito entre Jesus e o judaísmo? Eu já sabia, porque eu já tinha lido coisas sobre isso, já conhecia esse texto, eu já sabia que a figueira é um símbolo de Israel. E talvez vocês já saibam disso também. A figueira é um símbolo de Israel, e o fato de Jesus procurar frutos e não encontrar frutos, significa que o povo de Israel não estava mais dando frutos para Deus. O templo tinha se tornado uma instituição estéril. O judaísmo não tinha mais sentido do ponto de vista do plano de Deus, e não contribuía mais para os propósitos de Deus. Então o judaísmo é como se fosse uma figueira sem frutos. Ela tinha muita folha, era muito bonito, muito forte, muito poderoso, mas não dava nenhum fruto espiritual e não agradava a Deus. Então o fato de Jesus amaldiçoar a figueira e a figueira se secar, era uma representação de que o judaísmo estava meio que amaldiçoado. Pelo próprio Jesus, diga-se de passagem. É como se Deus tivesse amaldiçoado o judaísmo, e o judaísmo não contribuía mais para os planos de Deus. Agora o judaísmo secou. Eu já sabia que esse era o sentido, e todo mundo concorda com isso, né? É um lugar comum nos estudiosos da Bíblia, de que esse é o sentido. Mas aí eu fiquei pensando, então o que tem a ver o fato de que tudo que eu pedir em oração, eu vou receber? Por que eu comecei a pensar nessa história? Peraí, Jesus ele secou a figueira, e aí ele falou que eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso secar uma figueira, e eu posso mais do que isso, eu posso mandar um monte sair do lugar e se projetar no mar. Quer dizer, eu posso destruir um sistema político, um sistema social inteiro. É isso que ele quer dizer. A fé destrói um sistema social inteiro. E eu comecei a perceber, e o Senhor começou a falar no meu coração, de que é disso que trata esse texto. Jesus está lutando contra o judaísmo, e aqui essa luta de Jesus contra a figueira ilustra essa luta entre Jesus e o próprio judaísmo. Eu achei engraçado que Jesus encontrou uma figueira, e Jesus devia estar muito bravo, não é? Porque ele estava brigando muito. Vocês sabem que agora, e isso vai piorar a partir de agora, ele estava tendo muita discussão com os líderes judaicos. E no capítulo 23, inclusive, ele lançou ais contra os fariseus, e ele falou duramente contra os fariseus. Mas quando eu digo duramente, é muito duramente mesmo. E ele falou na frente de todo mundo. Ele condenou os fariseus, ele condenou todo o sistema sacerdotal, ele condenou escribas, ele condenou os saduceus, ele condenou o sistema inteiro. E aí esse sistema inteiro se voltou com toda a violência contra ele, e fizeram aquilo que era esperado mesmo que eles fizessem. Numa vingança contra Jesus, então eles chegaram mesmo a matar o próprio Senhor Jesus. Então nesse conflito entre Jesus e o judaísmo, eu acho interessante que isso deve ter afetado Jesus. Ele deve ter ficado muito nervoso. E aí eu fiquei vislumbrando essa história, Jesus indo para Jerusalém, sabendo o que estava esperando lá em Jerusalém, ele ia continuar essa briga que já tinha iniciado no dia anterior, e ele encontra uma figueira. E eu achei interessante, coitada, fiquei até com dó da figueira, porque a figueira recebeu toda a raiva de Jesus. Ele foi descontar a raiva dele em cima da figueira.
Ele foi procurar fruto, não achou fruto na figueira, e muito nervoso, porque ele estava realmente num momento muito tenso, muito difícil, ele sabia o que ia acontecer. Ele não encontra fruto na figueira, e aí ele desconta a raiva em cima da figueira. Com os fariseus e os saduceus, ele foi polido durante algum tempo. Depois ele perdeu a polidez. Embora a gente fale de polidez aqui, mas Jesus não está sendo muito mais polido. Aqui ele está sendo muito duro, muito agressivo. Por exemplo, a limpeza do templo que ele tinha feito no dia anterior, não tinha sido nem um pouco polida. Ele foi lá e foi com chicote, e meteu chicote nas pessoas, ele empurrou mesa, derrubou cadeira, então foi um negócio realmente muito agressivo, muito. Tanto que ofendeu grandemente os líderes judaicos. Então, parece que Jesus está muito nervoso e aqui sai da frente dele, porque qualquer um que estiver na frente dele e falar uma besteira, toma cuidado, né? E aqui aquela figueira caiu na besteira de não dar um fruto. E aí Jesus parece que está com raiva, e ele desconta a raiva em cima da figueira. Eu não vejo nenhum problema de Jesus estar com raiva, ele era um ser humano, ele podia mesmo estar com raiva. Isso não existe uma ira, né? Deus também se ira, é verdade, embora a ira de Deus seja perfeita. Não é um problema Jesus estar com raiva, mas mesmo que ele tenha feito isso sob a raiva, sob a ira, tem um sentido. Porque mesmo debaixo da raiva e da ira, Jesus tem um sentido por fazer aquilo. Ele não faz simplesmente por uma questão de capricho emocional. Quem faz isso somos nós, que somos seres humanos, falhos, né? Por mero capricho. Jesus não. Havia um sentido. E qual é o sentido? Por que foi que Jesus fez isso? Jesus está tentando ilustrar para nós que assim como ele está em confronto com a sociedade, nós também estamos. Assim como ele tem necessidades, e a sociedade pode satisfazer as minhas necessidades, nós também temos essas necessidades. Jesus tinha fome, e ele achava que a figueira deveria saciar a sua fome. O texto diz, ele estava com fome. Assim como nós estamos numa sociedade e nós temos fome, fome de dinheiro, né? Fome de roupa, fome de alimento, a gente precisa de uma casa, e nós vamos ao mundo esperando que o mundo nos dê essas coisas. E a gente fica ansioso que venha na forma de um salário, na forma de um prêmio, na forma, não sei, né? De alguma forma eu espero que o mundo me satisfaça, que ele satisfaça o meu coração. E o que pode acontecer? Pode acontecer que o mundo não satisfaça o seu coração. Talvez você ganhe alguma coisa, talvez você ache alguma coisa no mundo, mas o mundo sempre vai ser limitado na sua satisfação, né? E em algum momento o mundo não vai me satisfazer. Pode ser pior, pode ser que o mundo se volte contra mim, como está acontecendo com Jesus. Pode ser que haja uma inimizade entre eu e o mundo. Porque o mundo não gosta do Evangelho. O mundo é contra o Evangelho. E se o mundo é contra o Evangelho, eu imagino que por tabela ele deve ser contra mim. Porque eu sou do Evangelho. Eu sou de Jesus. E se Jesus tem confronto com o mundo, se Jesus é um inimigo do sistema do mundo, então significa que o mundo também é o meu inimigo. Eu também tenho inimizade, porque eu estou do lado de Jesus. Então Jesus ele ilustra com a figueira, e a figueira realmente representa o judaísmo, ele ilustra esse relacionamento que ele tinha com a sociedade, para falar do próprio relacionamento que nós mesmos temos com a sociedade. Esse confronto, o conflito que nós vivemos com a sociedade. Nós queremos algo, recebemos ou não recebemos, mas a sociedade não pode nos satisfazer totalmente, sempre há necessidades que não são satisfeitas, e aí? E aí Jesus vai nos ensinar uma lição muito importante. Qual deve ser a minha resposta para o mundo? Por aquilo que ele me deu ou por aquilo que ele deixou de me dar? A minha resposta, disse Jesus, é a minha fé. E aí ele vai falar sobre a fé nesse texto. Jesus está dizendo para os discípulos assim, gente, assim como essa figueira, como eu estou diante da figueira, vocês estão diante do mundo. E assim como eu estou em conflito com essa sociedade, vocês estão em conflito com este mundo. E qual é a resposta de vocês? A resposta de vocês é a fé que vocês têm em mim. É assim que vocês vão enfrentar este mundo. João entendeu essa lição e ele escreveu na primeira epístola uma instrução muito importante a respeito disso. Quando ele disse que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé vence o mundo. Em que sentido ela vence o mundo? Ela vence o mundo quando ela nos coloca diante do mundo e ela nos posiciona diante do mundo. E aí então, posicionados diante do mundo, nós então
oferecemos ao mundo a nossa própria fé. Jesus fala duas coisas sobre a fé nesse texto. Primeiro, ele diz que a fé é uma resposta ao mundo. O mundo pode ser bom, pode ser ruim para você, a sua resposta é a fé. A fé. A fé que você tem em Deus é o que determina a maneira como você se posiciona diante do mundo. Você responde com fé. Há não muito tempo atrás, um rapaz estava tentando me vender um consórcio. E ele me oferecendo e falando, vai fazer, vai ser muito bom. Eu acho que é muito bom mesmo, não tiro a razão, é muito bom. Mas naquele momento eu não queria fazer o consórcio. E ele falou, mas você fizer, você vai, né? Você é pastor. Você vai ser contemplado. E aí eu disse para ele, olha, eu até acredito que eu sou pastor, mas o problema é que a minha fé não funciona para isso. Não é para isso, eu tenho fé, de fato. Ele até perguntou, você não tem fé? Eu falei, eu tenho fé, mas não é para isso que serve a minha fé. Eu não vou usar a minha fé para ser contemplado em consórcio. A minha fé tem outro objetivo. Eu uso a fé para outras coisas, não é para isso. Vejam, a nossa fé nos posiciona diante do mundo. É a nossa resposta para o mundo. Se você realmente é o que você quer, o que eu quero é, sei lá, pagar minha conta. É isso que você quer? Então essa é a tua fé. É para isso que ela serve. Mas Jesus está mostrando que é muito mais do que isso. Porque o mundo seca. Nós temos condição de vencer o mundo. Se temos condição de vencer o mundo, então por que faríamos um pacto com ele? Por que deixaríamos então que ele satisfizesse a nossa necessidade e está tudo bem? É dele que eu dependo. Não, não é dele que eu dependo. Eu dependo de Deus, eu vivo por Deus. A minha fé está baseada no meu relacionamento com Deus. Eu espero de Deus, é Ele que me supre, é dele que vem a minha própria vida. E o mundo precisa saber disso. Eu me posiciono desta forma. E eu me recuso terminantemente a esperar que o mundo satisfaça necessidades que só Deus pode preencher em minha própria vida. Essa é a minha resposta ao mundo. É assim que eu respondo. Mas a fé tem um outro sentido e até mais importante nesse texto. Não só como uma resposta. A fé também ela é uma arma. Porque aqui Jesus ele faz um ataque à figueira. Ele ataca a figueira, e o ataque dele é exatamente a palavra. Ele diz a palavra, e a palavra de Jesus serve como um ataque. É como se fosse a espada do Espírito, né? Aqui a espada do Espírito é como se fosse uma chama de fogo. E quando Jesus diz uma palavra, a palavra de Deus na boca de Jesus, ela seca uma figueira. E aí os discípulos ficam maravilhados com isso. Mas como é isso? E Jesus então pode dizer, pois é, a palavra de vocês é uma arma. A palavra de Deus, a espada do Espírito, a espada que sai da boca do cavaleiro lá em Apocalipse, não é? Que é a palavra de Deus, é com ela que vocês ferem as nações. As nações são feridas pela palavra de Deus. A nossa fé é uma maneira de ferir o mundo. O que Jesus faz aqui é secar a figueira. Ele fala para a figueira e a figueira se seca. Por quê? Porque a palavra de Jesus é uma arma. E aí Jesus nos mostra então o valor da nossa fé. A fé que vocês têm em mim, ela é a arma que vocês têm contra este mundo. É com a fé que vocês vão lutar contra este mundo. Para fazer o que com a fé? Como é que essa arma funciona? Ela funciona de duas maneiras, Jesus disse. Pela ilustração da figueira e pela ilustração do monte. São duas figuras diferentes. Na ilustração da figueira, a figueira se seca. O que significa a figueira secar? Significa que ela não dá mais fruto. Ela perde a vida. Significa então que através da minha fé, o mundo não dá mais fruto. E em que sentido o mundo não dá mais fruto? É que o mundo ele realmente não pode mais, ele não vai mais fazer o bem. Não vai fazer o bem no sentido espiritual, porque não é usado mais por Deus para isso. Deus poderia até usar uma sociedade, mesmo não cristã, para fazer o bem. Pois é, não vai mais. Perde o sentido de fruto, de bem, de algo que as pessoas podem se privilegiar disso. A fé pode fazer isso. Por quê? Para mostrar que só o reino de Deus funciona. Só o reino de Deus é bom. O reino do mundo se seca. Nós gostamos de cantar um cântico, né? Que diz, o brilho deste mundo se apaga diante de ti. E meus irmãos, quem dera o brilho deste mundo se apagasse mesmo. Se o brilho deste mundo se apagasse, as pessoas iam buscar um outro brilho. O que brilha de fato? E nós poderíamos mostrar, o reino de Deus é o que brilha.
Jesus está mostrando através disso que a nossa fé, ela tira os frutos do mundo. E o mundo perde o sentido. E quando o mundo perde o sentido, as pessoas ficam procurando. Então qual é o sentido? E lá estamos nós para mostrar qual é o sentido. O sentido é o Evangelho de Jesus, é a palavra de Deus, é o próprio Senhor em nós. A nossa fé pode fazer isso. E a gente às vezes precisa pedir para Deus fazer isso na vida de muitas pessoas. Deus tira o sentido. Tira os recursos. Há pessoas que só vão voltar para Jesus se Deus tirar o recurso. Enquanto ele está lá no pecado, está bem satisfeito, está caminhando. E nunca volta para Jesus. O mundo tem que perder o sentido. Tem que ficar infrutífero. Uma das coisas que você sempre pode contar, se você quer que alguém que está afastado de Deus se volte para Deus, uma coisa que você sempre pode contar é que o mundo vai decepcioná-lo. É só esperar, porque o mundo nunca satisfaz ninguém. O mundo nunca foi bom para ninguém. Então um dia vai voltar, não se preocupe não, ele volta, porque o mundo vai decepcioná-lo. Ele pode estar apaixonado, ele pode estar iludido, foi ludibriado, foi enganado, foi enfeitiçado, mas isso dura pouco, porque o mundo sempre decepciona, sempre. E nós podemos orar, a nossa fé funciona para isso. Deus, que o mundo não funcione na vida dele, que o mundo torne ele infeliz, para que ele fique mesmo triste e volte para o Senhor, volte chorando. O mundo não foi bom para mim. Pois é, e quando é que você pensou que seria? O mundo não é mesmo bom para ninguém. O que precisamos é do reino de Deus. O mundo seca e a nossa fé, através da oração, faz o mundo secar. Mas tem um segundo propósito aqui também da fé, um mecanismo dessa arma que é a nossa fé. É quando a fé é usada para remover sistemas antigos. Aqui Jesus fala sobre o monte. Se vocês tiverem fé, ele disse, vocês dirão a esse monte, sai daqui e se transporte para o mar, e o monte vai fazer isso. O que significa remover um monte? Os montes na Bíblia são símbolos de antiguidade, de coisas que estão firmes, porque ninguém pode remover um monte. Um monte é firme, um monte ele está no lugar. Então se você manda um monte sair do lugar e se transportar para outro, significa que você removeu estruturas antigas, coisas que ninguém podia remover, já são coisas muito arraigadas, coisas muito fundamentadas, não tem como ser removido, não tem como mudar. Não muda mais. Pois é, muda porque a fé faz isso. A fé muda estruturas antigas. Estruturas que nós imaginávamos que não poderiam ser transformadas, elas podem ser transformadas pela fé. Então a fé remove montanhas exatamente nesse sentido. De que coisas que são antigas, arraigadas, fundamentadas, que ninguém achava que podia mudar, de repente essas coisas então são mudadas e são mudadas pela fé, através da oração. Jesus está nos mostrando o poder da fé no nosso embate com o mundo. O poder da fé no nosso combate contra os sistemas que são contra Deus, contra a própria sociedade. A nossa fé vence o mundo nesse sentido. E agora eu entendi o que Jesus quis dizer, que tudo que pedimos em oração, nós vamos receber. Ele está falando exatamente dessa luta entre nós e o mundo. Porque quando você quer implantar o reino de Deus, como Jesus queria implantar o reino de Deus neste mundo. E na luta para implantar o reino de Deus, Jesus enfrenta a oposição da sociedade. E ele diz, pois é, se vocês pedirem a Deus para que o reino dele seja implantado neste mundo, e vocês se colocarem com fé diante de Deus, Deus há de fazer isso. O reino dele é implantado porque a fé de vocês, ela tem um poder extraordinário, e vocês podem exercer o poder da fé. A fé é poderosa, a fé é o maior poder que existe no universo. Nenhum ser humano tem algo mais poderoso dentro de si do que a sua fé em Deus. A fé é um poder transformador, é um poder renovador. E nós podemos usá-la através da oração para transformar aquilo que não agrada a Deus naquilo que glorifica o nosso Senhor. Jesus está falando aqui sobre o poder da fé, portanto. E o que ele quer mostrar é que é isso que ele está fazendo. Ele diz, eu estou brigando com a sociedade. E sabe por que eu vou vencer? Porque eu tenho fé. No final eu vou vencer. O sistema que vocês estão vendo, todo ele vai desaparecer. Mas o evangelho que eu vou implantar, ele vai ficar em pé até o fim da história, porque a fé fez isso. Jesus está nos dando um exemplo extraordinário, inclusive do poder da nossa fé. Nossa fé é poderosa.
E quando nós a exercemos através da oração, irmãos, que poder incrível nós temos. A gente fica se perguntando quando é que a gente olha para as pessoas, as coisas, situações que queremos mudar, coisas que queremos que glorifiquem a Deus e não estão glorificando a Deus. Usem o poder da fé, exerçam o poder da fé. A fé é a confiança em Deus, é a dependência de Deus, é o viver e o caminhar com Deus, e isso é maximizado no poder da oração. Digamos que isso é centralizado, e de alguma forma é afunilado na oração. E quando eu oro, eu vou expressar a minha fé a Deus. Quando eu oro, eu transformo a minha própria realidade. E mais do que a minha, eu transformo toda a realidade que está ao meu redor. Este é o poder da nossa fé. É por isso que Jesus disse, tudo que você pedir, você vai receber. Não que eu pedir carro, pedir casa, posso pedir dinheiro. Estamos falando do poder, é para isso que você quer usar a sua fé? Eu estou falando da fé que implanta o reino de Deus neste mundo. Eu estou dizendo de toda uma sociedade que vai deixar de existir para que só exista o reino de Deus neste mundo. Essa deve ser a nossa oração, como o próprio Jesus orou. Venha o teu reino. O que significa isso? Significa, Senhor, tira todos os sistemas que não te agradam neste mundo e implanta neste mundo o teu reino, para que no final só exista o teu reino, que todos te glorifiquem, que todos te louvem. Eu devo já ter contado para vocês uma história que li do pastor da maior igreja do Chile. E ele contou, ele saiu na revista Times, e foi uma grande personalidade, dono de uma emissora, inclusive, lá no Chile. E ele contou a história de como ele começou aquela igreja. Começou numa pequena igreja. E ele contou como é que ele começou aquela igreja. Ele começou orando num quarto. Ele separou um quarto da casa dele e ele disse, esse quarto é para oração. E eu vou orar por um único propósito, a salvação de todo o meu país. E ele começou a orar e Deus começou a trabalhar na vida dele. E ele conta que Deus começou a fazer uma obra extraordinária. E a igreja dele cresceu e se tornou a maior igreja do Chile. Compraram muitas propriedades, compraram uma emissora de TV. E ele vai contando e a entrevista vai desenvolvendo essa ideia. E no final o jornalista pergunta para ele, e aquele hábito de no quarto orar? Você ainda faz isso? Porque agora você já é o pastor da maior igreja do Chile. E ele respondeu, mas é claro que eu faço. Eu não pedi a Deus para ser o pastor da maior igreja do Chile. Eu pedi a Deus pela salvação de todo o meu país. E eu só saio daquele quarto quando Deus ouvir a minha oração. Esse é o poder da fé. Da fé que está dentro de mim e que está dentro de vocês. Um poder disponível para que possamos então usá-lo. De forma que Deus seja glorificado na minha vida, no meu coração e no mundo que me cerca.